Graças a Deus por esta oportunidade de estar na presença do Senhor. Oportunidade esta que o Senhor concede para nós. Estamos aqui para falarmos da palavra de Deus, mais uma vez, pela misericórdia de Deus. Aleluia. Quero agradecer ao servo do Senhor, nosso irmão pastor Gilson de Oliveira, GN Produção, qual tem se esforçado para estarmos aqui gravando estas mensagens. Nós ocupando com esse tempo que estamos aqui refugiados. O Senhor tem nos ajudado, nos agraciado, o Senhor tem feito presença nas nossas vidas e tem nos orientado. Quero agradecer a você, meu irmão, pastor, amigos, que estão ouvindo estas mensagens. Mensagem esta simples, mas com edificação da parte de Deus. Temos um compromisso com esta palavra, compromisso com a santidade de Deus em nossas vidas, irmão. Não somos melhor do que ninguém, não somos maior e nem menor. Somos servo de Deus. E o Senhor tem nos ajudado. Eu quero começar esta ministração com você, com muita gratidão, por tudo que Deus tem feito por nós. Em oração, quero começar orando, como sempre faço. Fecha os teus olhos comigo aí, vamos orar. Querido Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, aqui quero externar a minha gratidão ao Senhor, Pai, que tem nos ajudado, que tem nos dado saúde, graça, alegria, para estarmos na Tua presença, Senhor, fazendo o Teu querer e a Tua vontade, meu Deus. Aleluia. Quero apresentar os Teus filhos, Senhor, que estão enfermos, que estão acamados, ou alguém que se encontra até num leito, Senhor. Que Tuas mãos poderosas possam alcançar nesta tarde, Senhor, repreender toda a enfermidade, toda a peste perniciosa, caia por terra em nome de Jesus Cristo, e Teu nome seja glorificado em cada família nesta tarde, Senhor. Eu oro e já Te agradeço pela vitória de todos nós, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Mediante essas palavras, irmão, que nós temos gravado, são mensagens diferenciadas uma da outra, mas todo com contexto bíblico, com legado da Bíblia, com orientação do Espírito Santo. Não fazemos nada de mim mesmo, não tenho condições de fazer nada de mim mesmo. De mim mesmo não sou capaz de nada, mas o Senhor tem nos orientado para continuar falando do amor dele, porque sempre vai ter alguém necessitando de ouvir uma palavra. E é nesse propósito que nós estamos aqui, com temor e tremor, para fazer a vontade do querer do Senhor. Aleluia. Como eu sempre falo na minha fala, o meu português não é tão bom, mas eu creio que você também é uma pessoa humilde, uma pessoa que tem compreendido o trabalhar de Deus. Eu louvo a Deus porque hoje ainda estou falando bem. Mas outrora nem isto falava. Mas o Senhor, a misericórdia de Deus, tem me alcançado, tem me orientado, tem falado comigo, e eu tenho obedecido a palavra de Deus, a voz do Senhor. E nesta oportunidade vamos abrir a Bíblia no Santo Evangelho de São Marcos. Aleluia. É uma mensagem de reflexões para nossas vidas, nesse dia abençoado que se chama hoje. Eu louvo a Deus porque você também está em pé, irmão. Você também está enfrentando esta guerra, você está nesta guerra comigo, com sua família, com seu ministério, com seu pastorado. Este é o nosso propósito, é continuar lutando. Para conseguirmos a nossa vitória, temos que lutar. Não existe vitória sem luta, não. Tem que guerrear, tem que ir para cima, tem que continuar falando do amor de Deus, mostrar para o mundo que você está em pé, que Deus tem te guardado, aleluia,
que a glória do Senhor ainda está sobre nossas vidas, que o Senhor tem guardado nós no seu pavilhão, irmão. Por isso estamos aqui em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Santo Evangelho de São Marcos, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, esse santo evangelho, aleluia, que é o evangelho onde Jesus começa a iniciar aqui seu ministério. É um evangelho sinótico, histórico. Verso 21 em diante, diz a cura de um endemoniado de Cafarnaum. Aleluia. A cura de um endemoniado lá de Cafarnaum. E nós vemos aqui no Santo Evangelho de São Marcos, nesse capítulo 1, onde Jesus começa a aparecer no seu ministério. Aleluia. Seu ministério foi tão curto, né? Cerca de 3 anos e meio, mas foi bem gratificante, bem edificante, e o legado para nós chegarmos até a glória. E aqui ele acaba de ser batizado lá no Rio Jordão, por João Batista, né? Que vocês conhecem a história. E assim que ele sai da água, o Espírito Santo pousou sobre ele, e o próprio Deus testemunhou. O próprio Senhor, o Pai, testemunhou o Filho. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa é isto. E aqui ele vai descendo ali, o Jordão, Galileia, em sentido a Cafarnaum, depois já de realizado esse grande ato batismal, que ele deixa o exemplo para nós. Aleluia. São 2 ordens que Jesus deixa para nós. Nós cristãos, nós que fazemos menção do nome do Senhor. O próprio Jesus deixa 2 ordens para nós, bem específicas. Aleluia. Primeiro aí é o batismo. Segundo, a ceia. Viu? Então é necessário morrer para o mundo e nascer para Cristo. E a ceia é aquele fortalecimento que você tem que estar compromissado com o ministério de Jesus Cristo, com sua própria vida, porque ele falou: aquele que não participar do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo. Então a obrigatoriedade das nossas vidas são 2 ordens que tem que ser cumpridas. Isso é de praxe. Eu sempre ministro isso, porque ordem, irmão, ordem é para ser cumprida. E se uma coisa que eu aprendi bem na minha vida, na minha juventude, na minha vida singular e profissional, é obedecer uma ordem. Então, se eu recebo uma ordem, eu procuro humildemente executar. Viu? Quem executa a ordem, principalmente a ordem de Deus, é um vencedor. Viu? Então, é muito interessante isso aqui. Ele desce aí, e aqui no verso de número 13 em diante, ele fala que a vocação dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos dele, onde ele convoca os primeiros discípulos dele para ajudar na obra. Porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né, irmão? Você sabe disso. Não sei, quem sabe você está aí lutando sozinho, querendo fazer sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nós só fazemos alguma coisa quando temos uma equipe de confiança. Uma equipe que sabe executar ordem. Aí o negócio flui, o negócio anda. Mas sozinho, meu irmão, você vai ficar aí de cabeça branca também. E não vai conseguir fazer muita coisa não. Viu? Nós temos que aprender a nos delegar a ordem bem direcionada. Sermos um bom líder também. E Jesus foi um exemplo disso para nossas vidas. Aleluia. Eu me espelho muito, me gratifico muito, porque Jesus me revelou esta palavra, me chamou eu ainda na juventude, lá da adolescência para a juventude. Então a gente tem um histórico dessa caminhada. Mas eu tenho feito com muita gratidão e com muita humildade.
Não procuro se esboçar muita sabedoria, não, até porque não tenho essas condições. Tenho pessoas, tenho homens muito mais qualificados do que eu. Eu fico aqui com o básico. Aleluia, porque o básico é o suficiente para nós sustentar no dia a dia. É óbvio que numa sala de aula a gente vai ministrar outra coisa mais reforçada. Mas o Evangelho de Cristo, irmão, é uma simplicidade. Não adianta ter muito glamour na palavra de Deus que não vai funcionar. Aqui quem tem que aparecer chama-se Jesus. Aqui a estrela é Ele, Alassória. É Ele que tem que aparecer. Eu tenho que diminuir. Com todo o conhecimento que tenho, com toda a sabedoria humana, mas com toda a experiência, mas aqui é o Senhor quem tem que aparecer. Eu apenas aqui eu sou só servo. Eu tenho que obedecer esta palavra. E é o que eu estou fazendo, e é o que eu faço. Não faço nada de mim mesmo, não, irmão. E também Deus me livre se fazer alguma coisa para se aparecer. Eu quero aqui que o Senhor apareça na minha e na sua vida, através desta palavra. E aqui ele começa a reciclar, começa a vocacionar os seus primeiros discípulos para uma grande obra. No entanto, se você começar a ler aí o capítulo 1, você vai descobrir que os primeiros discípulos eram homens simples, homens de mão calejada, não tinham curso nenhum, eles eram bons profissionais, eram bons pescadores, eles entendiam de pesca, aleluia, mas eram homens de personalidade forte. E o que o Senhor precisa, até hoje, ainda se chama homem de personalidade forte, porque homens tem muito, mas agora de personalidade forte, são poucos. Personalidade forte é aquele que não arreda o pé, é aquele que a muralha está caindo e ele está dando glória, porque ele sabe que depois da muralha está a vitória. Aleluia! Então são estes que Jesus procura, porque a sua palavra quem diz que ele procura os fiéis da terra, para que o adore em espírito e em verdade. Então você veja que não é fácil ser um adorador, não é fácil ser um seguidor, mas não precisa dizer, não, pastor, mas eu vou terminar a minha faculdade primeiro, aleluia, para depois seguir Jesus. Meu irmão, eu tenho um segredo de Deus para a sua vida nesta mensagem. Amém? Se você quer concluir a sua faculdade, é uma dávida que você consegue, mas eu espero que aqui, quando você terminar a sua faculdade, Deus já levantou outro no seu lugar, viu? Então faça a faculdade e continue lá estudando, mas dando lugar à humildade, estar praticando e obedecendo o chamado de Deus na sua vida. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor, porque Deus é fiel e Jesus é maravilhoso, irmão. Como é bom sentir a presença do nosso Mestre. Aleluia! Eu creio, irmão, que o Senhor está conosco em todas as batalhas, em todas as dificuldades. Aleluia! Ele continua nos preparando até hoje. E o texto diz que eles caminhavam aqui com Jesus já. Se você ver, por exemplo, ali no Mar da Galileia, ele viu o primeiro São André ali pescando, né? O irmão André, aleluia, Simão e André, o seu irmão também, pescando. Disse, ó, pare com isso, que eu farei de vocês pescadores de alma, ou de homem, né? Como você queira entender. Imediatamente, eu acredito que aqueles homens, quando eles ouviram a voz do Mestre, é o que eles estavam esperando ouvir, porque eles eram também homens religiosos, mas aquela voz entrou no ouvido e desceu para o coração e causou neles um enxerto, um impacto para continuar com o Mestre. E assim foi a caminhada dos primeiros passos no ministério. E ele caminhando lá, ele chega lá
em Cafarnaum, lá na sinagoga. Eu acredito assim, eu posso ver essa cena. Ele com seus iniciados ali, com seus discipulados, pararam e observaram ali a sinagoga. E pelo texto, o contexto aqui, diz que a sinagoga estava cheia. Lá em Cafarnaum. Estava cheia. Escuta aí, verso 21 em diante. Olha bem. E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, hein? O nosso Jesus ainda é o Deus do impossível, né? No sábado, indo ele à sinagoga, ali o ensinava. Olha que coisa linda. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque o ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, irmão. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E estava lá na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual perturbava e exclamava, dizendo: ó, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha como é que o adversário conhece tudo, hein? E olha bem o lugar que ele estava lá. Escute um pouquinho aí. Aleluia. E Jesus, o vendo, o repreendeu. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Olha, a autoridade como é importante na sua e na minha vida. Por isso que eu digo sempre, irmão, zele pelo teu testemunho. Viu? Zele pelo teu testemunho. Lembre dessa palavra do pastor Vaz. Zele pelo seu testemunho. Se você quer ter a autoridade de Deus aqui na terra, o teu e o meu testemunho tem que estar falando maior do que nossas palavras, viu? Entenda isso. Aleluia. Sai dele. Escute bem. Então o espírito imundo, agitado, clamando nervoso com grande voz, saiu da pessoa. Continuamos. Verso 27. E todos o admiravam a ponto de perguntar entre si. Jesus, quando chega, sempre tem novidade. Sempre tem novidade. Aleluia. E todos admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena, e os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Olha que coisa tremenda isso. Isso é muito forte, irmão. Verso 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Viu? Então veja bem aí o caminhar do mestre com seus discipulados, com seus apóstolos. Viu? Esses moços chamados apóstolos, como eu disse aqui no início da minha fala, eles eram pescadores, homens trabalhadores, humildes. Aleluia. Humilde. Jesus, quando chama, ele nunca vai chamar alguém que não está fazendo nada, ou desocupado, alguma coisa, não. Jesus sempre chama os que têm compromisso, ainda na simplicidade, na humildade. Mas se uma coisa que esses moços tinham de bonito, eles eram trabalhadores. Eles tinham as mãos calejadas. Eles tinham os passos firmes. Viu? Homem simples. Por isso que eu sempre digo em minha sala, em minhas ministrações, que Jesus procura homem de personalidade. E nós, homem, procuramos
métodos. Né? O que é métodos? Facilidade. Viu? Entenda isso. E método para Deus, irmão, não se qualifica muita coisa não. Mas ele continua ainda procurando homem. Deus ainda procura homem, através do seu Filho Jesus, através do Espírito Santo. Ainda que o homem esteja lá embaixo, mas Deus vai lá, levanta ele, dá-lhe uma chuveirada espiritual nele, prepara ele e coloca ele para sentar junto com os príncipes. Amém? Então escute isso. Nós, homem, procuramos métodos, né? Coisas bonitas, coisas facilitantes, coisas fáceis, né? Só que Deus, Jesus procura homem com H maiúsculo. Viu? São mensagens que te colocam para cima, que traz a sua e a minha memória o início da nossa conversão. Você se lembra? Quando Deus achou você, batizou você com o Espírito Santo, te deu os dons de língua, te deu dom de visão, deu variedade, deu dom da ciência. Você apenas vem aperfeiçoando em alguns detalhes, mas a verdadeira sabedoria para a sua e para a minha vida ainda desce do alto. Aleluia! Creia nisto. Jesus disse para nós: larga esse negócio para lá, que vocês passarão a ser pescadores de homem, alma para Cristo. Que privilégio você poder, aleluia, ganhar alguém para Cristo, discipular alguém para Cristo, ensinar alguém o caminho. Como é gratificante é isto. Eu tenho muitos filhos na fé, pela misericórdia de Deus, não por mim. Eu não tenho mérito nenhum. Toda honra e toda glória para o Senhor, mas eu tenho muitos filhos na fé que são pastores, são missionários até em outros países. E eu me alegro muito quando eu viajo, às vezes encontro com alguém. Como são muitos, até me esqueço, né? Quando recebo aquele abraço gostoso, quando podia abraçar, né? Agora não pode abraçar, mas logo nós vamos poder abraçar de novo. Recebo aquele abraço gostoso e diz: pastor, você lembra de mim? Eu falo: não, meu irmão, não me lembro. Eu sou aquele irmão que eu estava andando lá na beira da pista de 4 pés com o saco nas costas. O Senhor parou, falou de Jesus para mim e me deu alimento. Eita glória! Olha eu aqui hoje. Eu dirijo aquela congregação tal, no bairro tal, quero que o senhor vai lá, para me testemunhar lá quem foi que Deus usou para mim achar o caminho da verdade. Viu? É interessante isso. Deus precisa de homem. E relembrando isso, o Espírito Santo fez me lembrar agora. Já faz alguns anos que eu estou fora da atividade profissional singular. Mas ainda quando estava trabalhando materialmente, eu trabalhava numa empresa grande de transporte, eu transportava alimento, bolacha, pão, esses alimentos. E a gente não esquece disso. E eu saía daqui de Guarulhos para sentido Bauru, para entregar o alimento lá na filial. E eu me desloquei aqui de Guarulhos ainda cedo, tipo assim, 4 horas da manhã. Quando eu comecei a pegar ali a Castelo Branco, acho que era umas 4h40 da manhã. E passando ali em Barueri, para quem conhece a Castelo Branco, tem umas baixadas ali, a rodovia Castelo Branco.
Quando eu passei aquele primeiro posto lá no final de Barueri, começou a crescer aquela baixada, começou a subir, tem logo em seguida um outro posto grande ali, e naquela baixada eu avistei de longe, o farol do veículo estava bem luminoso, uma pessoa também andando para o acostamento, pelaquela vala do acostamento, uma pessoa bem suja, maltrapida, cabelo grande, com a sacola na mão, sacola tipo uma bolsa que tem uma alça em cima. E o Senhor falou no meu coração: para aí e alimenta esse homem. Eu disse: mas Senhor, essa hora da manhã? Irmão, quando Deus está no negócio, Ele domina. Você creia ou não, o veículo que eu estava dirigindo foi parando sozinho. Aleluia. Parece, não, eu tenho certeza que foi brecando sozinho. E parou bem na lateral do acostamento, onde estava aquele jovem senhor. Cabelo dele era cabelo assim, cabelo meio afro, não é aquele que enrola. Então parecia um cabelo assim, grande mesmo. Muito tempo que eu não cortava aquele cabelo. Aí imediatamente eu obedeci a voz do Senhor. Abri a porta do veículo do lado do passageiro, já desci com 2 pacotes grandes de bolacha e fui até ele. E disse para o Senhor: Deus mandou parar aqui e entregar esse alimento para o Senhor. Sabe o que ele fez? Ele dobrou o joelho ali naquela vala, já começou a chorar e disse para mim: pastor, eu nem era pastor ainda, nem tinha consagrado ainda, não tinha sido para consagração ainda. Eu era evangelista ainda. E disse: olha pastor, eu estou 3 dias sem comer nada. Eu disse: pois é, meu irmão, Deus mandou parar aqui e entregar esse alimento para você, se aceita? Ele abraçou com as 2 mãos, segurou o alimento com esse braço aqui e com outra mão direita ele pegou na minha mão e colocou na cabeça dele. E disse para mim: o senhor pode orar por mim? Será que ainda tem jeito para mim? Eu disse: meu irmão, você está vivo. E para quem está vivo, tem esperança. Viu? Tem esperança. Eu coloquei minha mão sobre a cabeça daquele moço. Andarilho. A minha mão tem pressão, tenho certeza que ela colou na cabeça dele, em cima daquele cabelo grande dele. E para a glória de Deus e vergonha satânica, quando eu estou orando por ele, Deus renova ele com o Espírito Santo. Coisa tremenda. Deus também me renovou. E quando Deus estava fazendo esse renovo, quem que chega atrás do nosso veículo? Vocês sabem que logo ali em cima tem uma base da polícia militar e rodoviária. Não deu outra, a polícia chegou atrás. Já desceram com arma na mão, aquela coisa toda. Mas Deus é fiel, irmão. Porque a viatura sempre tem um comandante. E o sargento era o comandante daquela viatura. E aí, caminhoneiro? E aí, motorista? Aquela coisa, o que está acontecendo aí? Está sendo assaltado? Eu disse: não, estou sendo glorificado. Aí o sargento olhou para o soldado e disse: esse negócio é de crente, rapaz. Eu conheço esse negócio, o soldado era crente. Eles ficaram observando ali a cena. Eu orei para aquele moço, despedi dele, sentei no veículo e fui embora. E a viatura andou um bom trecho ali atrás de mim. Eles foram atrás de mim até lá em Sariguama, que tem outro posto deles. Lá eles entraram no posto e eu segui viagem. E passou. Passou. Os 3 anos passou. E um dia eu estou aqui em Guarulhos, Combica, me chega um convite para me pregar, sabe aonde? No Jardim Derval, lá depois de Barueri. Para quem conhece a região sabe o que eu estou falando. Para quem conhece aquela região de Barueri, sabe aonde fica o Jardim Derval. Aleluia. Passou-se 3 anos. Chegou o convite para me pregar lá.
Eu disse, irmão, eu não sei muito bem onde é, mas o irmão falou, não se preocupe não, irmão Vaz, eu passo na tua casa, te pego e levo lá. E nós fomos lá. Igreja Assembleia de Deus de Missão. Hoje é o nosso irmão querido pastor Paulo Lucas Sacramento, que está presidenciando aquela obra lá, que está ministrando lá. Paulo Lucas Sacramento, meu amigo, conheço muito bem a família dele, congreguei com eles lá na cidade de Osasco, quando cheguei lá do sul. Saudoso Jaime estudou comigo lá na primeira aula do Belenzinho, hoje já está no Senhor, era muito meu amigo. Então a família Sacramento é muito amigo da gente. E hoje quem está lá é ele. Aí recebi um convite e foi lá para pregar. E quando eu cheguei lá para pregar, eu fui muito bem recepcionado com o irmão que me levou, os irmãos já estavam esperando. E quem me recebeu na porta foi um moreno, bem trajado, um diácono da Igreja Assembleia de Deus. Muito bem, me deu um abraço, teu pastor, seja bem-vindo e tal. Me conduziu até o altar junto com outro irmão que era presbítero que me levou. E eu ministrei uma bênção de Deus. Só que quando eu estava ministrando, Deus renovando aquele moço lá na porta. Aleluia! E eu perguntei, pastor, o que está acontecendo com o moço? Eu falei, pastor, o senhor nem sabe o testemunho desse irmão. Esse irmão era andarilho. Ele começa a ouvir a palavra, o Espírito Santo começa a encher ele. Aleluia! Eu disse, que maravilha de Deus. E aquele moço muito alegre, pulando, vermelho, ele é moreno, vermelho. Aí eu terminei a ministração, ele levantou a mão, disse, pastor, posso falar algo? O pastor conhecia ele, conhece ele, né? Não, venha cá, meu irmão, suba aqui no altar, fala o que Deus está te mostrando. Não, para minha surpresa, sabe aquele moço que coloquei a mão na cabeça dele lá na beira do Castelo Branco? Era ele. É assim que Deus faz. Deus ainda procura homem. Mas ainda que este homem esteja caído, Deus cria a situação para levantar ele. Era ele que estava lá testemunhando, dizendo, pastor, olha, se eu estou aqui hoje na benção, se eu estou aqui hoje renovado, nova criatura, porque um dia Deus usou esse pastor para parar lá na escuridão. Eu fazia 3 dias que não comia. E ele me deu alimento e disse para mim que tinha esperança. Aleluia. Por isso que eu estou aqui hoje em nome de Jesus. Como é gratificante, irmão. Essas coisas lindas que Deus tem feito. E ainda faz. Só depende de você e de mim pararmos de ouvir a voz de Deus. Não ser como aquele obreiro, como aquela obreira, que quando Deus fala, ele pensa que é o espírito mau que está falando, porque não sabe discernir. Busca o discernimento do céu para a sua vida. Aleluia, e a obra será gloriosa. Olha aqui o testemunho do nosso mestre. Viu? Isso é muito forte. Aleluia. Ele entra lá na sinagoga para pregar a palavra, para ensinar. É como eu estou fazendo aqui. Estou transmitindo a você, a sua família, uma palavra de personalidade forte, uma palavra de ânimo, de coragem para você caminhar. Não é água com açúcar não, irmão. Aqui a gente não se brinca não. Aqui a gente leva com muita seriedade esta palavra, porque não é minha. Viu? Não é minha essa palavra. A Bíblia diz que, aqui no verso de número 21, eles entraram lá em Cafarnaum, e logo no sábado, onde não podia fazer nada, né? Meu Deus do céu. Aí Jesus desembanha a espada lá, né? Escute bem. Entraram em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali o ensinava. E todos maravilhavam da sua doutrina. Olha,
Será que é diferente do que eu estou pregando aqui, irmão? Eu tenho certeza que não. Tenho convicção que não. Porque Jesus era sim, sim e não, não. Pelo menos é o que eu procuro fazer. Eu não sou dono da verdade, mas eu procuro fazer com muita seriedade. Ou eu sou ou não sou. Viu? Cristão não pode ter meio termo. Aqui não tem jeitinho brasileiro, não. Não tem jeitinho. Aqui a porta é bem estreita mesmo. Você vê que o povo lá estava acostumado a ouvir sermões. O texto está dizendo isso, que o povo estava acostumado a ouvir sermões. Talvez sermões gratificantes. Sermões que... água com açúcar. Né? Que você se acalma na hora. Você até chora. Aí você sai para fora da sinagoga, misericórdia, né? Quem sabe? Aleluia. Aí Jesus chega. E eu tenho uma novidade de Deus para você hoje. Aonde Jesus chega, algo de sobrenatural acontece. Está aí no texto. Jesus entra lá. Entra lá. Jesus é diferente. Suas vestes é diferente. Seu estilo pessoal era diferente. É? Diferente, irmão. É? Diferente. Jesus é diferente. Muitas pessoas se enganarão e serão enganadas. Tem alguém que pensa que Jesus é aquela coisa, né? Não faz mal, não tem importância. É. Jesus é diferente. Assim está o texto aí. Quando ele entra na sinagoga, todos perceberam. A sua entrada. Quando ele começou a falar, então, meu Deus do céu, o povo se maravilhou, irmão, quando Jesus começou a falar. Porque ele falava diferente lá dos doutorados da lei. Ele falava diferente lá daquele povo. Ele é a diferença. Diga para a sua família, diga para o seu irmão, profetiza para ele, Jesus ainda é a diferença. Jesus ainda faz a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Viu? Jesus faz a diferença. Ele entrou lá, o povo já percebeu. Aleluia. Ficaram maravilhados. Maravilharam-se da sua doutrina. Quando ele começou a falar, então, a glória de Deus desce. E a glória de Deus, quando desce, irmão, é como um fogo que você acende. É como uma lareira. Lá na minha região tem muita lareira. Para quem não sabe o que é lareira, é tipo uma churrasqueira que fica lá no canto da casa. Coloca cisternas de madeira de lei lá, ou seja, carvão para fazer fogueira. Nos dias de frio, ela aquece a casa toda. Chama-se lareira. Aqui em São Paulo não existe isso, não. Mas lá na minha região, é tradicional a lareira. Quando Jesus começa a falar, que eles maravilharam da sua doutrina, eu creio que o fogo de Jeová desceu naquela sinagoga. Começou a esquentar. E quando o fogo começa a esquentar, meu irmão, se é uma coisa que não resiste, chama-se demônio. Haha, meu irmão. Quando você deixa Deus te usar, na palavra, no mistério, na doutrina, o fogo vai aquecer. E o adversário não vai resistir, ele vai se manifestar. Pastor, mas eu estou na congregação. Minha congregação tem uma orquestra muito linda, não? Tem um coral, sabe, inefável. Meu pastor é elegante. As irmãs do ciclo de oração, então, nem se fale. Oh, coisa linda, né? Mas e a glória está lá? E o Espírito Santo ainda está lá? Esta pergunta. Aleluia. Aleluia. Quando
o Senhor Jesus começou a falar, o fogo começou a encher a sinagoga. E o demônio não aguentou. Por quê? A Bíblia diz que esse moço estava lá servindo a Deus, aprendendo, sendo ensinado lá pelos escribas, pelos sacerdotes. E nunca se libertava. Agora você vai me dizer para mim que o demônio não entra lá na igreja? Que o demônio não está lá na igreja? O demônio não está lá se você tiver discernimento, viu? E se tiver fogo de Deus lá e autoridade na palavra. Aleluia! Aí ele não resiste e bate em retirada. Do contrário, meu irmão, ele vai entrar lá, vai ficar lá, vai bater palma, vai assistir o culto, vai cantar, e olha lá se não falar em mistério ainda. Viu? Volte ao primeiro amor enquanto é tempo. Deus está dando chance para nós. Não desperdice essa chance agora. Agora é a hora de Jeová passar a peneira espiritual. Aleluia! E saber quem quer morar com o Senhor. Viu? O texto disse que é de personalidade forte. Para te encorajar você, encorajar mim. Aleluia! Eles ouviram a voz do mestre e maravilharam. Aleluia! Dizendo a sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade. Viu? Autoridade, meu irmão, não é machucar ninguém também não. Não é espancar ninguém não. Autoridade vem lá de cima, viu? Você que é o anjo lá, você que é o ministro lá, abre a sua boca. A autoridade vem do trono de Deus, passa por você e vai para a nave da igreja, irmão. Eu sou testemunha disto. Tenho experiência com isto. Tenho vivido isto, irmão. Aleluia. Ouça isso desse simples servo aqui, que está ministrando esta palavra. Não sei falar bonito como se queria ouvir, talvez não. Mas é a verdade. E esta verdade que liberta a igreja, irmão. Porque uma igreja liberta, ela produz mais. Ela flui mais. Ela testemunha mais. E o povo quer ver isso. O povo quer ver Deus operar. O povo quer ver Deus falar. O povo está cansado de ouvir o homem falar, irmão. Coloca um pouquinho o homem do lado e deixa Deus te usar. Deixa Deus falar através de você. Aleluia. Você vai ver que a coisa vai mudar, a coisa vai fluir. Viu? O que estava fora, Deus vai colocar no lugar. O que estava fechado, Deus vai abrir. Mas precisa usar a palavra sempre, mas com poder autoritário do céu. Agora também não vai usar o seu púlpito lá em suas ministrações para desabafar para alguém, irmão. Não faça isso, não. Púlpito não é lugar de desabafo, não. Púlpito é lugar de honra, onde Deus desce e faz presença, irmão. Por favor, entenda o que o Espírito Santo está dizendo a você. Aleluia, glória a Deus. Verso de número 23. Estava na sinagoga deles, olha lá, estava lá, ó. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Estava lá. Quem sabe, não sei, aquele tempo não tinha terno e gravata, né? Aquele tempo era túnica, capa, né? Não sei. Ou quem sabe estava de camiseta, também não sei. Uma coisa é certa, o homem estava lá, dentro da sinagoga, irmão. Casa de Deus, Betel. Casa de Deus. Mas lá estava o homem possuído por legiões de demônio. Viu? Sabe aquele ensinamento costumeiro?
a mesma coisa, sabe? Mensagem sem tempero, viu? Deus está falando com você, Deus está falando comigo. Eu vou melhorar, eu tenho procurado melhorar. E vou para lá, vou chegar aonde Deus quer. O preço é árduo. Ninguém te entende, ninguém te compreende quando você passa a pregoar a palavra fiel e verdadeira. Que o povo não quer ouvir mais isto. O povo quer tudo, menos ir morar com o Senhor. Mas deixa isso para lá. Estamos aqui dentro de um contexto muito forte. Deixa isso para o seu pastor lá. Deixa isso para a sua pastora lá. Para o seu presidente. Ele é o chefe. Viu? Não entra para esse lado não. Faça a tua parte, como eu estou fazendo a minha. Se pregar, prega a verdade. Se tiver oportunidade, convite para ministrar, vai debaixo da bênção do teu pastor. Mas deixa Deus te usar. Para de ser mole, rapaz. Quando Deus está no negócio, a porta abre, a porta escancara. Eu tenho um testemunho tremendo disto. Viu? Nessas minhas viagens missionárias, Deus provedor ainda está conosco. Olha aí. Estava lá na sinagoga deles um homem com espírito imundo, a qual exclamou, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Ele conhece quem é Jesus, rapaz. Ele conhece, viu? Ele conhece Jesus, conhece você, conhece a mim, conhece a todos. E está aí. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então, sem essa para o meu lado de cidade tal é de Jesus, cidade tal é de Jesus, é nada, irmão. Cidade tal lá que você está pensando que Jesus lá é do príncipe desse mundo, é ele que manda. Viu? É ele que manda lá. Se não for Jesus entrar com a providência, se não for Jesus Nazareno entrar, meu irmão, se você não deixar ele entrar, meu Deus, deixa ele entrar. Não deixa ele lá de fora, não. Diga: Jesus, o Senhor é o primeiro convidado. Senta aqui do meu lado, Senhor. Porque sem o Senhor, eu não consigo nada. Reconheça a sua fragilidade, eu reconheço a minha fragilidade. Aleluia. Mas Deus é bom e é fiel. Já estamos encerrando aqui. Olha bem. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viste nós destruir? Bem sei que tu és o Santo de Israel, o Santo de Deus. Está vendo como é que ele conhece? Então cuidado lá na sua base, meu irmão. Cuidado lá na sua congregação, viu? Cuidado. Que você possa refletir esta mensagem. E todos admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Eles nunca tinham visto uma ministração desta. Que é isto? Quem é este que tem tanta autoridade, que manda os espíritos sair e o espírito sai? Olha a admiração do povo e a sede do povo para ouvir a verdade. Chega de água com açúcar, chega de blá blá blá, de bam bam bam, chega de mimimi, meu irmão. Desembanha a espada lá e diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, porque a igreja é dele, o povo é dele. Aleluia. Nós só somos só mordomos, só administramos, só servimos, irmão. Aleluia. Que coisa linda essa mensagem, maravilhosa de Deus, irmão. Que o Espírito Santo do Senhor possa esclarecer mais coisas para você. Aleluia. E a fama de Jesus correu ali por toda a Galileia. Você quer ser usado por Deus? Se aparece, meu irmão. Se aparece. Viu? Para de andar aí por baixo dos panos, dos bastidores, né? Por detrás das cortinas. Se apareça. Viu? Deixa Deus te usar. Lembra lá do primeiro amor? Deus falou? Está falado. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que
Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua família, seu ministério, seu pastor. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos ouvindo, lá no norte do Paraná, no Rio Grande do Sul, Curitiba também, aleluia, no Mato Grosso, que Deus abençoe a todos, lá em Minas Gerais também. Não vou falar o nome de todos, senão eu acabo me esquecendo. Mas receba aí o meu abraço forte e grande, e nos ajude em oração, porque queremos continuar para a glória de Deus. Amém? Até uma próxima vez. Amém.